Vamos para a aula do oitavo ano dessa semana, né? Esse vídeo, mais uma videoaula aí para essa semana, né? Bom, vamos lá. Agora a gente já entrou aí, né? Desde a última aula no na parte algébrica, né? Do nosso conteúdo. E como eu tinha comentado no começo do ano, essa parte vai ser. Eu vou problematizar pouco, quer dizer, eu vou apresentar poucas situações em comparação ao que a gente costuma ver para lidar com esses conteúdos, tá? Por quê? Porque esses conteúdos agora algébricos, eles são mais como ferramenta de coisas que vocês vão ver a partir de agora do que como problemas propriamente ditos, né? Por exemplo, tentar fazer uma analogia aqui. Se você for aprender, por exemplo, a apertar uma tarraxa, né, usando um alicate, primeiro você precisa aprender a mexer no alicate. Não necessariamente vão te ensinar a mexer no alicate já apertando a tarraxa. Por quê? Porque são duas coisas diferentes. Para apertar a tarraxa, você precisa saber manusear o alicate, né? E para abrir e fechar o alicate, e você não vai sem saber abrir e fechar o alicate. Eu sei que é uma coisa simples esse exemplo, mas só para dizer que eu não posso, eu até posso, mas assim, é pouco usual, né? Pelo menos eu acho pouco usual que eu te ensine, por exemplo, a mexer na tarraxa enquanto te ensino a mexer no alicate ao mesmo tempo. Eu acho melhor te ensinar a mexer no alicate, né? E para depois te ensinar a aplicar ele. Nesse nosso caso aqui, eu vou falar de poucos problemas em cima desse assunto, porque é uma coisa muito mecânica. São ferramentas que a gente vai usar a partir de agora até o fim aí dos seus estudos na escola. E dependendo da carreira que você for seguir, você vai usar isso. Não é uma coisa que vão te perguntar o que é isso, o que é aquilo. Não, são coisas que você precisa saber para aí sim chegar nas outras ferramentas, tá bom? É isso que eu quero dizer. Bom, então partindo para isso, vamos lá. Semana passada, né, ou então quem está vendo esse vídeo após aí, no último vídeo, a gente falou sobre valor numérico de expressão algébrica. E aí eu relembrei o que é uma expressão algébrica, que é uma expressão que a gente encontra letras. E aí, dependendo de como for, essas letras podem ser, assim como numa equação, elas podem ser uma incógnita, que é um valor que a gente precisa descobrir para fazer aquela afirmação verdadeira, ou uma variável, que é um valor que a gente atribui a ele, esse valor muda, por isso que ele chama de variável. E aí a gente viu no último vídeo alguns exemplos de situações de compra ou qualquer coisa que seja que existia um valor que ele poderia ser mutável para o resultado daquela minha expressão algébrica mudar de acordo com o valor que eu escolhesse. Perfeito? Bom, e aí hoje a gente começa a falar de monômios. O que são monômios? Essa coisa com nome estranho. Monômios são expressões... Deixa eu pegar foco aqui, senão não adianta nada. Monômios são expressões algébricas racionais e inteiras, que não apresentam operação de adição e subtração. O que isso quer dizer? Lembra que expressão algébrica racional é aquela que não tem um radical, que não tem uma raiz. E inteira é aquela que o denominador ela pode até ter, ela pode até ser uma fração, mas o denominador, por exemplo, ele vai ter que ser assim, ó, vai ter que ser um número, tá? Se o denominador for uma letra, essa expressão algébrica aqui vou até botar mais aqui, ó. Essa expressão algébrica aqui, por causa desse cara, ela passa a ser fracionária, tá? E se eu tivesse um radical aqui na letra, ela seria irracional. Se eu tivesse um radical só aqui, ela seria irracional? Não, porque esse cara é um número, ele não muda na minha definição, tá? Só para relembrar. Então, monômios são expressões algébricas racionais e inteiras que não apresentam as operações de adição e subtração. Em outras palavras, monômios são termos que não tem nem raiz e nem denominador com letras, com variáveis, tá? Por exemplo, coloquei aqui um exemplo, 4b ao quadrado. É uma expressão algébrica que não tem adição e subtração, inteira, porque não tem um denominador que é uma letra, sequer tem denominador, e racional, porque não tem uma raiz. Eu poderia fazer isso aqui, ó, e ele continuar sendo... E vou botar um 8 aqui. E ele continuar sendo uma expressão algébrica inteira? Sim. Por quê? Porque se não é uma letra que está no denominador, isso não altera
a classificação dele. xy é um monômio, menos 12kx ao cubo é um monômio, tá? Lembrando, essas letras aqui que vem uma depois da outra são valores que você não conhece a princípio e eles estão se multiplicando, tá? Então, por exemplo, aqui é x vezes y. Quem é x e quem é y, não sei e não me cabe saber nesse momento, tá? Você tem que tentar abstrair isso, ou seja, tentar entender que são valores que você não precisa conhecer no momento. A gente vai manipular eles sem conhecer eles, tá bom? E aqui, ó, exemplos de coisas que não são monômios. Raiz de 5 vezes f. Por que que não é? Porque olha só, tem um radical e dentro dele tem uma letra. Esse aqui não é monômio. 2 sobre 3m, 3 vezes m, né? Por que que isso aqui não é um monômio? Porque não é inteiro, é fracionário, porque tem uma letra aqui no denominador. E aqui, ó, ele é os dois, ele é tanto irracional quanto fracionário. Ah, mas eu não estou vendo onde é que ele é fracionário. Lembra que a gente viu, ó, ano passado, que quando você tem expoente negativo, ele inverte a base. Então isso aqui, na verdade, vai virar esse cara aqui, ó. 1 sobre 4x vai ser isso aqui. Tá? Ok? Ou você pode ver também, ele poderia inverter também no caso, né? Ele poderia estar assim também. Isso que eu quis dizer, tá? E aí só pra gente se achar, eu vou botar um nome genérico aqui, vou botar aqui, ó, botar grande para poder explicar a vocês. Menos 3m b à quarta. Isso aqui é um monômio, porque é uma expressão algébrica que não tem adição e subtração. Esse sinal de menos é para indicar que é negativo. Só tem multiplicação, tá? E não tem aqui dividindo uma letra, tá? O que eu quero falar com vocês? É o seguinte, ó, a gente separa esse monômio aqui em duas partes. A parte literal, que é onde tem as letras, e onde tem um número a gente chama de coeficiente. O que é o coeficiente? É o cara, é o número que você conhece que multiplica as letras, que multiplica a parte literal, tá? Ah, mas se eu tiver isso aqui, isso é um monômio? É um monômio. Qual é a parte, qual é o coeficiente? Bom, o coeficiente é o cara que está multiplicando a letra, a parte literal, que é x. A parte literal é x. Quem é o coeficiente dele? Lembra? Se o número está sozinho, ele sempre está multiplicado por 1, porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. Qual é o coeficiente dele? 1. O coeficiente indica quantas vezes esse cara está se somando, ou, nesse caso aqui, eu poderia ver como se subtraindo, né? Lembra que 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 mais 5 mais 5. 3 vezes, tá? Então, 3mb à quarta é mb à quarta mais mb à quarta. Ele indica quantas vezes o cara está aparecendo. Se ele está aqui uma vez só, o coeficiente dele é 1, tá? E eu poderia ter um monômio que é isso aqui, ó. Olha, posso considerar que ele não tem parte algébrica, ok?